Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. A gente olha para o céu, observa os movimentos celestes para compreender e dar sentido para o que acontece na nossa vida. A gente utiliza a linguagem simbólica da astrologia para ganhar entendimento dessa conversa que a vida tem com a gente. Quando a gente consegue compreender essa linguagem, a gente para de brigar com as coisas que acontecem com a gente e a gente começa a dançar com a vida, sabe? Então, essa é a intenção, que a gente ganhe essa clareza de como está a energia nessa semana para que a gente possa não se culpar, para que a gente possa compreender algumas coisas sobre nós mesmos, sobre esses movimentos que estão acontecendo e sentimentos que nós temos nesse momento. A gente inicia a semana do dia 15 de junho até o dia 21, a gente sempre começa a semana aqui no domingo, e esse domingo, dia 15, gente, ele tá um domingo um pouco desconfortável. Na semana passada, eu disse para vocês que o Dia dos Namorados não era lá o dia mais romântico do planeta, né? Mas que a gente sim poderia ter várias pessoas assumindo um compromisso, ou de estarem juntas ou de não estarem, né? Então, depende muito do momento de cada um e de como que essa conversa dos céus reflete no nosso mapa, certo? Porque eu trago aqui informações do céu, mas elas refletem no mapa de cada um de nós de uma forma muito específica. Inclusive, se você ainda não sabe, eu estou fazendo uma leitura do trânsito de Júpiter em Câncer, que dura 1 ano, por apenas R$ 89. O que você ganha nessa leitura? Você vai ter 30 minutos comigo conversando, eu vou te explicar sobre esse trânsito de acordo com o seu mapa, onde está acontecendo esse trânsito, quais planetas estão relacionados nessa dança e o que você pode esperar para esse 1 ano, né? Para que você possa ter mais consciência e utilizar essa energia com mais facilidade. Se você tiver interesse, entra lá no meu Instagram, no thaisrosa.astro, que a gente conversa e agenda um horário, certo? Aproveita essa oportunidade, porque, olha, tá um precinho muito chuchuzinho, você recebe um material impresso, você recebe a gravação, tem uma meditação guiada para manifestação que tá muito legal. Eu só tenho alguns horários disponíveis ainda, porque como eu tenho os atendimentos fixos, eu consigo encaixar em alguns momentos só, e nessa semana agora não, mas na outra eu estou em treinamento, não vou atender. Então, essa semana eu tenho só alguns horários, certo? E como é que tá esse domingo? Bom, a gente segue ainda com a lua cheia, tá? A lua já está em Aquário, então a gente teve a lua cheia em Capricórnio lá no dia 11, né, que foi terça-feira, quarta-feira, e a gente segue com a lua cheia, só que agora ela já está em Aquário. E a gente tem nesse dia dois aspectos muito tensos, duas quadraturas muito grandes no céu acontecendo, tá? A gente tem o Júpiter que entrou em Câncer na semana passada, no dia 9 de junho, né? Trazendo, ampliando as nossas bênçãos na área da família, da maternidade, do lar, das memórias. Aliás, o tema saúde emocional é um tema muito em voga nesse trânsito, né? Então, cuidar do nosso estado emocional é importantíssimo, fazendo uma quadratura com Saturno. Saturno em Áries, trazendo aí para a gente uma sensação de perder um pouco a fé na capacidade de realização, na capacidade de construção. Então, a gente pode ter algumas... a gente planeja algumas coisas e as coisas não dão certo, as coisas não saem muito bem como a gente gostaria, e isso pode, às vezes, gerar certos gatilhos emocionais na gente. A gente pensa assim, talvez isso não seja para mim, por que isso está acontecendo comigo? Então, vem aquela sensação. E eu estava refletindo muito sobre esse aspecto dessa semana, desse domingo especialmente, porque acho que é o aspecto mais tenso da semana. E eu pensei muito sobre, e eu lembrei de um workshop de saúde mental que eu fiz recentemente, e ela falava, a psicóloga falava o seguinte, que a gente tem erros de percepção, erros na hora de interpretar a realidade, e isso gera sofrimento. Um desses erros se chama erro de cognição de demanda. Ou seja, eu acredito que as coisas devem ser de determinada maneira.
Então, por exemplo, se eu faço tudo, tento fazer tudo muito certinho, se eu sou bondosa, caridosa, eu acredito que as pessoas têm que ser assim comigo também. Ou então que a vida tem que me retribuir, que as coisas têm que dar certo, porque afinal de contas eu estou me esforçando, né? Então, a gente cria essas crenças na nossa cabeça, né? Essas obrigações, essas demandas, acreditando que isso é uma verdade. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar neste emprego porque senão eu não consigo sobreviver. Eu entendo quando a gente fala, talvez assim até soe um pouco hipócrita, né? Porque, mas realmente eu preciso trabalhar para poder ganhar o meu dinheiro, o meu sustento, né? Mas ninguém de fato está te obrigando. Ninguém está te obrigando, verdadeiramente. Tu não tem que. Talvez você possa mudar de emprego, você possa se qualificar para sair do seu emprego de uma forma mais segura. Né? Existem outras maneiras. Agora, você precisa fazer uma escolha. E as escolhas, elas são difíceis mesmo, porque a gente tem que dizer não para muita coisa. Então, quando você sai desse lugar de eu tenho essa obrigação, essa demanda, e você começa a se apropriar disso, não, eu escolhi isso daqui. Eu lembro, na minha vida, gente, eu vou contar para vocês aqui, vou abrir meu coração. Eu, muito tempo, reclamava das tarefas domésticas. A gente tem que cozinhar todos os dias, cuidar da casa, lavar toda a roupa, enfim, aquelas demandas que nós mulheres sabemos muito bem, e a gente sabe que a gente se sobrecarrega, a gente tem ajuda, como se as pessoas, né, se o marido tivesse que ajudar, como se ele não fosse membro integrante da família, mas a gente se sobrecarrega bastante com isso. E é uma dor de muitas mulheres, né? As mulheres que eu atendo, elas comentam muito sobre isso. Mas, no fim, a gente escolheu. A gente escolheu ter uma família, a gente escolheu ter uma casa para cuidar, a gente escolheu ter filhos, não é mesmo? Casar, construir uma família. Então, tu pode deixar a louça lá, tu pode não fazer o almoço. Você vai ter que arcar com as consequências disso. Né? Então, quando você para desse negócio, tudo eu, tem que ir, você começa a suavizar a tua vida. Tu vai continuar tendo que lavar a louça. Mas tu sai desse lugar. Tinha uma época que eu pensava assim, poxa, mas como que fulano não percebe as coisas? Como que ciclano fez isso? E aí eu parei de pensar assim, pera um pouquinho. Essa consideração, essa forma de agir no mundo é minha. Que bom que eu não sou assim. Se o outro é mau caráter, se o outro faz algo que eu não gosto, se o outro não tem consideração de conseguir conversar comigo, me explicar as coisas, o problema é dele. Digamos, o mau caráter é do outro, não sou eu. Ninguém tem que nada, ninguém me deve consideração. Entende? E eu não tenho dever também de me relacionar com essa pessoa que não me considera. Eu posso escolher, mas dever é diferente. Então, ter essa consciência de que ninguém te deve nada, de que a vida não te deve nada, te coloca numa posição de poder e de responsabilidade. E às vezes é irritante, porque a gente só queria uma pessoa para culpar, só uma pessoa para culpar. Mas, gente, isso não resolve o nosso problema. Né? A gente é adulto e Saturno fala muito isso. Tu quer ser autônomo, Saturno em Áries, né? Tu quer ser autônomo, tu quer ser independente, então tu vai ter que crescer. Então, tu vai ter que assumir responsabilidade, vai ter que pagar o preço por aquilo que você quer, certo? Então, nós temos essa tensão, né, de romper com sair desse lugar confortável da nossa família, daquilo que a gente já está habituado, do passado, dos nossos condicionamentos, para ir para o novo, e dá medo, né, porque está indo para um lugar desconhecido. E também nós temos uma quadratura entre Marte, que está em Leão. Marte é o planeta que fala da nossa atitude, da nossa ação, da nossa capacidade de decisão, da nossa motivação, né? Essa busca também pela individuação, sabe? Do que eu quero, aquela vontade, aquela força motriz que me faz ir em direção à minha busca pessoal, que está em Leão. Leão é um signo que vai falar aí da minha identidade, de quem eu sou, da minha autoconfiança, do que eu tenho de único e que eu posso compartilhar com o mundo, fazendo uma quadratura com Urano. Urano, ele é um planeta que vai falar sobre
movimentos e quebras e rupturas e mudança de padrão que não estão previstas. Esses dias mesmo eu ouvi uma amiga falando assim para mim: eu tenho muito medo da mudança, porque toda vez é muito desafiador. Mas a única coisa que a gente tem certa nessa vida é que as coisas materiais, elas mudam. Elas estão em constante mudança, né? A matéria, ela se corrompe, ela vai perdendo o viço, ela vai se desintegrando, né? Então, a vida é assim. E a gente, quando quer muito controlar essas mudanças, a gente sofre demais, a gente resiste, a gente sofre mais do que a gente precisava, né? Então, é um movimento da gente conseguir olhar para onde eu posso agir e fazer o que me cabe. Não adianta eu brigar com a vida, eu ficar brava porque o tempo está chuvoso, não adianta. Né? Então, focar naquilo que eu posso fazer naquele momento, dentro das circunstâncias que eu tenho, fazer o meu melhor possível. Por quê? O resultado é garantido? Não é. Não é garantido. Mas você faz isso porque você escolhe. Porque isso é quem você é. Né? Eu acho isso muito importante, da gente frisar o porquê das nossas ações. Porque às vezes a gente sempre age condicionado a um resultado futuro. A frustração é quase certa. A frustração é quase certa, gente. Porque se não acontece aquilo que você esperava, você pensa que você agiu em vão, que você perdeu tempo de vida. Será mesmo? Será mesmo? Deixo para vocês essa reflexão, tá? Essa quadratura que eu comentei com vocês, ela segue ali até mais ou menos o dia 20, então esse desconforto, ele não é um dia só, é muito provável que a gente se sinta assim desconfortável e tenso durante essa semana, né? Depois a gente tem a lua minguante, que é mais um movimento, um pouco de recolhimento. Então, na segunda-feira, é um dia em que a gente se sente muito mais disposto a estar com os outros, mas percebendo ali o que esse movimento de estar com o outro, de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com a tecnologia, o que isso provoca na gente. O que isso... Quando eu estou num grupo, como que eu me sinto com relação a isso? Né? Ao mesmo tempo que vem pode ter uma possibilidade muito grande de você se sentir muito confortável, de você conseguir estar em um movimento, de você expor as suas ideias, de você verbalizar algumas coisas, de ganhar clareza sobre alguns processos, você também pode se sentir inseguro para fazer algumas mudanças, algumas quebras de padrão. Sabe quando você sempre agiu de uma certa forma e aí você deseja mudar e você precisa comunicar para as pessoas, isso gera um certo desconforto. Então, a gente pode sentir um pouco essa sensação durante esse dia. Na terça-feira, a gente tem o Sol em Gêmeos, tá? O Sol está em Gêmeos, fazendo um sextil com Quirón em Áries. Quirón, ele é o nosso grande guerreiro ferido, né? E ele está em Áries mostrando aí para a gente, evidenciando as nossas incoerências com relação às nossas ações, né? Então, a gente às vezes quer muito resultado, a gente quer autonomia, a gente quer independência, a gente quer fazer aquilo que a gente quer, mas a gente não quer dizer os nãos necessários, a gente não quer fazer aquilo que precisa, né? E o Sol fazendo um sextil, que é um aspecto fluido com o Quirón, vai trazer aí para a gente algumas percepções, lembrando que ainda é lua cheia nesse dia, algumas percepções de quando a gente está agindo de uma forma reativa, quando a gente está querendo se proteger, quando a gente está sendo evasivo, sabe? Eu estou querendo fugir daquela responsabilidade, então eu finjo que eu não vi. Tudo bem, tu pode fazer isso, só que existe uma consequência. Às vezes a gente evita tanto conflito que a gente gera só mais conflito na nossa vida, sabe? Eu não quero me estressar, mas eu estou o tempo inteiro estressada para não me estressar. Já viram isso, né? A pessoa faz de tudo para não se estressar, mas o tempo inteiro ela está estressada, porque ela está tentando controlar tudo que está acontecendo, e quando acontece alguma coisa, ela foge daquela conversa desconfortável, ela foge do enfrentamento.
querendo evitar esse conflito, mas ele ali na frente ele volta. Então, observa, é muito interessante observar os padrões, sabe? Isso sempre se repete, uma coisa que não é a mesma coisa, mas é a mesma sensação. Nossa, eu percebo que várias vezes isso acontece na minha vida, eu tô sempre sem dinheiro, eu sempre me sinto menosprezada, eu sempre tenho vontade de fugir de uma situação assim, eu sempre procrastino, eu sempre deixo de fazer isso, eu sempre furo a minha dieta. Olha para isso com carinho, porque a gente pode ganhar uma percepção muito forte do que a gente precisa fazer para curar. E para colaborar ainda mais com esse processo de cura, a gente tem Marte entrando no signo de Virgem às 8h36 da manhã. Marte, então, sai desse signo de Leão e entra no signo de Virgem, trazendo aí para as nossas ações um pragmatismo, uma objetividade, uma ação mais estruturada, mais planejada, mais pensada, mais organizada. Então, é como se até talvez lentificasse um pouco o processo. Não que Virgem seja lento, nada disso, mas é porque eu preciso ponderar aqui, eu preciso ver onde eu vou alocar os meus recursos para que eu consiga ser mais eficiente. O que é ser mais eficiente? É usar menos recursos e ganhar igual ou menos, ou mais, né? Então, essa busca pelo aperfeiçoamento, pelo aprimoramento, o que isso pode gerar na nossa vida de uma forma prática? Isso pode aumentar um pouco a nossa autocrítica. Isso pode aumentar o nosso nível de detalhe, de perfeccionismo, mas isso pode aumentar muito também a nossa produtividade, a nossa capacidade de separar o joio do trigo, de dizer, não, essa coisa eu não posso abraçar, essa atividade eu não vou fazer, porque agora eu não tenho condições, então eu preciso focar naquilo que realmente importa. Então, traz um pouco essa objetividade nas nossas ações. Olha onde é que está Virgem no seu mapa, porque essa casa ela vai ser ativada por esse Marte aí, trazendo dinamismo, trazendo ação, trazendo movimento e pedindo que você se comprometa com as suas atitudes em prol daquilo que você quer construir. Virgem é um signo da matéria. A gente precisa ver, Virgem precisa ver para crer. Essa coisa de falar bonito, de não. Nananina, não. Tu até pode convencer no discurso, mas eu quero ver a prova real. Eu quero ver, né? É meio bem São Tomé, tem que tocar na chaga, né? Então, existe também uma conexão de Virgem com a natureza, com a cura, com a simplicidade. Gente, acho que agora eu encontrei a palavra-chave. Simplicidade. Como que nós podemos facilitar as nossas ações, a nossa vida, a nossa motivação, antecipar os nossos problemas para que a vida seja mais simples, sabe? No dia 18, a gente tem a Lua ficando minguante. Então, a Lua mingua às 16h18, no 27º grau de Peixes. Olha só, a gente iniciou uma jornada lá no final de maio, 27 ou 28 de maio, com a lua nova em Gêmeos, no 6º grau. E agora a gente está iniciando o final dessa temporada. Peixes, ele é um signo que vai falar do sutil. Gêmeos vai falar do que? Do mental, do racional, do lógico. Peixes não tem lógica. Peixes não trata da lógica, Peixes fala do sutil, do simbolismo, do inconsciente, do amor, coisas que você não explica por A mais B. É sentir. E isso também é a realidade. Isso também faz parte da nossa construção enquanto ser humano. A gente também tem um lado emocional, sentimental, não lógico, aliás, muitas vezes irracional dentro de nós. E é perfeito esse fechamento, porque ele vai pedir para a gente que a gente entre em contato com esse nosso mundo interno, essa nossa construção de visão de mundo. Por que eu sinto de determinada forma? Por que eu não consigo perdoar? Por que aquilo me dói tanto? Para que eu possa construir uma nova visão, uma nova interpretação do mundo, uma nova forma de me relacionar com as pessoas. É tempo de curar, de perdoar, de amar, de ser compassivo, né? E é fácil ser compassivo e perdoar
quando as coisas estão ok. O difícil mesmo é conseguir, dentro do caos do movimento, se desidentificar dessa situação e conseguir estar acima disso e ver que as pessoas não são só os comportamentos que ela tem, os rótulos que a gente coloca nelas, ou algum comportamento que ela tem, até repetido, ela não é só isso. Ela não é só isso. E nem você é só um fragmento. É que a gente direciona o nosso olhar para uma parte só e esquece todo o resto. Não é justo, nem com você, nem com os outros. Certo? Então, a gente tem uma semana de encerramento, de fechamento de ciclo, de integração, né? A gente vai assimilar esse processo da lua nova até agora, certo? A gente está aí trabalhando essa energia de comunicação, de troca, de entendimento, de conceituação, como que eu interpreto a realidade, como eu dou sentido e significado para as coisas, como que eu negocio, como que eu aprendo, como que eu ensino, o que me traz curiosidade. Eu sou curiosa para o quê? Né? Essa relação com os outros. Então, isso é a energia geminiana. Agora, no dia 19, na quinta-feira, nós temos mais uma quadratura. Gostoso, né? Gostoso. Júpiter em Câncer vai fazer uma quadratura com Netuno, que está em Áries. Netuno a gente já viu, ele vai ficar ali por bastante tempo. E essa quadratura, ela fala de fé. Ela fala de talvez a gente sinta que a gente perdeu a fé, a esperança de tempos melhores. É uma quadratura, a gente olha para o mundo às vezes e a gente só enxerga desgraça, a gente só enxerga caos, e não é verdade. Essa é uma história que estão te contando e tu está comprando, né? Então, é um momento de você se nutrir com aquilo que faz sentido para você. Todas as vezes que eu estava passando por momentos muito desafiadores na minha vida, eu fazia um esforço para cultivar hábitos que me levantassem o astral. Então, eu assistia muitos vídeos no YouTube da professora Lucilena Galvão, do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, de pessoas que eu gostava, que eu gosto até hoje, para poder me nutrir desse conhecimento, para poder renovar as minhas esperanças, a minha fé. Júpiter fala de fé. Tu tem fé no quê? Então, é um processo da gente se reconectar com a nossa fé, com a esperança em algo maior e em nós mesmos. No nosso ser, na centelha divina que habita em mim e em ti. Certo? Na sexta-feira, dia 20, a gente tem o solstício de inverno. O solstício de inverno é quando, aqui no hemisfério sul, a gente tem os dias mais curtos e as noites são mais longas. É quando a gente começa o inverno. Lá no hemisfério norte, é o contrário. Os dias são mais longos e as noites são mais curtas, porque eles estão vivendo o verão. No inverno, existe um movimento de morte, né? Existe um movimento de concentrar energia, de perder o vigor. Por quê? Porque a gente está precisando se aquecer, né? Os animais hibernam, as flores não desabrocham, elas estão cobertas de neve, se a gente tivesse neve aqui, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou falando, a gente tem essas estações bem demarcadas. Agora, no outono, por exemplo, muita umidade. A parede chega a verter água. Não sei de onde você... Depois me conta aqui de onde você é, que eu quero saber. Mas se você for daqui do Rio Grande do Sul, talvez nessa cidade isso aconteça também. A água escorre a umidade pela parede, assim. É muito diferente. Então, no outono, a gente tem uma característica das chuvas, né, dessa umidade, e no inverno, isso toma uma outra forma. Quando a gente olha para a natureza, é um ciclo de vida e morte, vida, morte, renascimento, né? Então, no inverno é o momento em que a gente está concentrando as nossas energias, pensando, reflexivo, a gente poupa. Por quê? Porque a gente nem sabe se a gente vai sobreviver ao inverno, não é mesmo? Não é assim na natureza? A gente não tem comida, e é a mesma coisa, de uma certa forma,
aqui dentro da gente. A gente está analisando o que a gente vai fazer. Os nossos recursos, às vezes, são escassos e limitados. A gente precisa pensar em onde a gente vai investir o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa disposição, o nosso interesse, o nosso dinheiro, não é mesmo? Então, a gente tem o solstício de inverno no dia 20, e no dia 21, às 2h42 da manhã, o Sol entra em Câncer. O Sol entra em Câncer e inaugura essa temporada, né, de inverno, trazendo aí para a gente um aconchego, né, na família, no lar. A gente busca essa proteção, esse aconchego. Tanto que no inverno a gente fica encolhidinho, né, a gente vai para a toca, a gente fica com os nossos. Então, a área em que Câncer está no seu mapa, lembra, tem Júpiter lá e o Sol agora lá, iluminando, trazendo luz, clareza, consciência, objetividade, esperança, motivação. Então, talvez seja um momento de celebrar, de estar em família, de cuidar dos seus, cuidar de si mesmo, da saúde emocional. Lembra que eu falei? O que você está ingerindo na tua vida? O que está consumindo? O que te consome? Então, esse Sol em Câncer vai trazer uma luz aí para a gente poder se nutrir emocionalmente. Lembra que eu falei que Câncer é um signo que fala muito de saúde mental, então cuidar das nossas emoções, cuidar da gente mesmo. Se você fica vendo o dia inteiro jornal, isso te contamina, o teu ambiente, o teu entorno, contamina você. Então, a gente pode tornar a nossa vida melhor se a gente fizer pequenas mudanças, né? Então, no sábado a gente tem entrada de Sol em Câncer, e nós temos Mercúrio em Câncer também. Então, a gente vê que o céu está bem aquoso, né? Tem bastante movimento de água no céu, trazendo aí para a gente uma sensibilidade, uma empatia, uma certa melancolia, uma necessidade de recolhimento, de reflexão, de observar os próprios sentimentos, uma nostalgia, né? Mercúrio está em Câncer também, fazendo um trígono com o nó do norte que está lá em Peixes. O nó do norte em Peixes, ele aponta a direção do nosso destino, né? O nó do norte. E em Peixes vai falar justamente dessa percepção de que somos todos um, de que existe algo que é maior que a gente, mais inteligente que nós, e que tudo tem ordem, né? Que o universo, ele é cosmos e não caos. Então, para a gente fortalecer a nossa fé, para que as nossas palavras, elas sejam palavras que confortem, né? Que a gente seja a luz por onde a gente passa. Então, esse é um dia da gente se unir e se nutrir, né? Como que o meu ser pode auxiliar o teu ser de alguma forma a se sentir melhor com você mesmo, com o mundo, com a sua família, né? Com as suas memórias, com o seu passado, como que a gente pode assentar isso e ter uma nova narrativa, uma narrativa que não nos vitimize, que não nos empobreça, mas que nos traga força, certo? Pessoal, essa é uma semana bastante desafiadora. Então, se acolha, se nutra. E se você estiver vivendo assim, ó, um momento maravilhoso na sua vida, porque isso é possível, né? Que bom. Agradece. Cuida também do seu emocional, certo? Um beijo grande para vocês e até semana que vem.